Glória a Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu és lindo, Senhor. Vou só aguardar, viu, gente, para dar continuidade, que estava sem som. O som voltou, vocês estão me ouvindo? Aleluias. Vocês estão me ouvindo, a voz? Ah, Deus, oh Espírito de Deus, toma esse lugar em Tuas mãos, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor não deixou que os Seus discípulos morressem ali, Deus, naquela tempestade, Deus, naquele vento contrário, Senhor. Como o Senhor é bom, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Tô esperando vocês entrar aí, viu, pessoal? Glória a Deus. Aleluias. Ah, Senhor. Glórias ao Senhor. Eu vou ler novamente, pessoal, porque tem pessoas que entraram agora. Eu vou ler, vou parar lá onde eu parei, né? Porque a live parou, né? Meu Deus. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Às vezes nós estamos assim, irmãos, vivendo nos ventos contrários. Meu Deus. E às vezes nós pensamos que estamos longe do Senhor, mas não, os discípulos estavam aqui sobre uma palavra de Jesus. E o vento contrário se levantou contra a vida deles. O versículo 25 diz: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluias. O Senhor está dizendo para mim, para você: tem bom ânimo, não tem mais, sou eu, o Senhor. Versículo 28 diz: E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: Vem. Aleluias. O Senhor Jesus está dizendo para mim, para você: vem. Eu sou a resposta que você tanto precisa. Aleluias. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aleluias, glória a Deus. Glórias ao Senhor. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei qual é o vento contrário que tem se levantado contra a sua vida. Os ventos contrários são os problemas, são as lutas, são as adversidades. Eu não sei quais são as lutas, as adversidades que têm se levantado contra a sua vida, mas eu sei de um Jesus que está dizendo para você hoje: vem, não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo. Aleluias. O Senhor vai aparecer para você nessa tempestade com a solução. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de um Deus grande, de um Jesus que não nos abandona.
Ele está conosco. O medo pode até fazer nos afundar, mas antes que venhamos a afundar, Jesus está dando uma mensagem para mim e para você. Não temais, sou eu. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer nesse barco da tua vida, no barco que você está vivendo agora. Os ventos contrários têm se levantado. Oh, Jesus está dizendo: filha, filho, não tem mais, eu estou aqui. Tem de bom ânimo. Oh, aleluias. O versículo 30. Mas sentindo um vento forte, teve medo. Pedro estava ali sobre o mar. E ele sentiu ali o vento forte. Ele sentiu ali os ventos contrários. Eu não sei o como você está agora. O que você está sentindo agora. Não sei. Mas não sei qual é o medo que você tem agora. Talvez o medo da solidão. Talvez o medo de ficar desempregado. Talvez o medo de morrer. Não sei qual é o medo. Eu quero dizer para você, o Senhor Jesus diz: não temais, pois o medo, ele pode fazer nos afundar. Tenha fé, Jesus não te abandonará. Deus. E começando aí para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Oh, Jesus. Pedro clamou, Deus, quando os ventos contrários, meu Deus, açoitavam contra a vida de Pedro, ele clamou ao Senhor. E ele gritou, ele disse: salva-me. Não sei qual é o vento contrário da tua vida, clame a Jesus. Faça como Pedro. Deus. E o versículo 31 diz: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Você entende, irmãos, que Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre o mar. Oh Deus, ele estava vivendo ali o sobrenatural. Mas quando Pedro tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento contrário, ele começou a afundar. Quando a gente começa a olhar, quando a gente começa a ter medo, começa a afundar. Logo vem a dúvida. Pedro afundou por quê? Porque ele duvidou que era Jesus. Ele teve medo quando ele olhou para aquela tempestade. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre o mar. Olhe para o Senhor, não olhe para a tua vida, não olhe para a tua adversidade, não olhe para o teu problema, não olhe para as tuas lutas, olhe para o Senhor. Porque se você olhar para as lutas, se você olhar para o tamanho que é o problema, você vai afundar. Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente entende porque Pedro afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. E quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente afunda. A gente perde a bênção, a gente perde aquilo que o Senhor preparou para nós. Olhe para o Senhor, não olhe para os ventos, porque senão você vai afundar. O medo pode nos afundar. Pedro afundou, né? Ele diz aqui, que ele andou sobre o mar, mas ele olhou, ele sentiu o vento forte e ele teve medo e começou a afundar. Olha só, gente, essa questão do medo, ela é muito... A gente tinha que estudar muito sobre isso, porque o medo atrai aquilo que a gente tem medo. Pedro, ele teve medo, ele achou que ia afundar e ele começou a afundar. E ele só não afundou porque Jesus deu a mão para ele. Jesus disse: sim, nós não temos
que olhar para o vento. Não temos que olhar para os ventos contrários. Olha só o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Olha o que o Senhor diz. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Cadê, meu Deus? Deuteronômio, capítulo 31. Aleluias. Não olhe para o vento. Não olhe para os ventos contrários. Não olhe para a tempestade. Senão você vai afundar. Se você tirar os olhos de Jesus, o medo vai vir, a dúvida vai vir e você vai afundar. Deuteronômio 31, versículo 6 diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos assusteis diante deles. Não vos assusteis diante deles, desse vento contrário que tem se levantado contra a sua vida. O Senhor diz: animai-vos, não temais. E Ele diz: porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, e não vos deixará, e nem vos desampararás. Aleluias, glória a Deus. Se você tiver essa convicção, você não vai afundar. O medo não vai te levar para o fundo do mar. O medo não vai te fazer duvidar. Porque você vai ter um objetivo, você vai ter um alvo, e o seu alvo é Jesus. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o sobrenatural estava acontecendo na vida dele. Ele estava andando sobre o mar. Mas a partir do momento que ele olhou para o vento, ele teve medo e começou a afundar. Você entende que o medo faz com que a gente venha perder a bênção que o Senhor tem para nós? Porque vem o medo e vem a dúvida e depois a falta de fé. E Deus não opera aonde não tem fé. Deus não opera aonde não tem fé. Lembra de Jó, gente. Jó era um homem temente a Deus. Não é? Às vezes a gente viu aqui nessa passagem que Pedro, os discípulos de Jesus, eles estavam ali sobre uma palavra de Jesus. Eles não estavam em desobediência, né? Porque às vezes o que acontece, algo na nossa vida, é porque nós estamos errando, pecando, em desobediência. Às vezes não é. Às vezes nós estamos até ali na direção de Deus, mas o inimigo coloca ali um vento contrário e a gente cai. Porque o medo vem. Não permita que o medo venha fazer você afundar. Meu Jesus, Jó era um homem rico, temente a Deus e se desviava do mal. Mas a Bíblia diz lá em Jó 3, 25 e 26, que aquilo que ele mais temia lhe aconteceu. Você entende que se você tiver medo de alguma coisa ruim acontecer, vai acontecer? Porque quando vem o medo, ele domina você e vem a dúvida e a fé vai-se embora e o inimigo entra. Não permita isso. Não permita que o medo venha fazer você afundar. Jó, ele amava tanto a sua família, ele amava tanto ali os seus bens, ele servia a Deus, mas o inimigo colocou no coração uma sementinha do medo. Porque ele mesmo diz: o que eu mais temia me aconteceu. E todo mundo sabe, gente, a história de Jó, que ele tinha tudo e de repente ele perdeu tudo. Era o que ele tinha medo. Eu não sei qual é o teu medo. Talvez seja o medo de ficar só, o medo de morrer sozinho, o medo de perder o emprego, o medo de perder o marido, o medo de perder o filho, o medo de perder a vida. Eu não sei. Mas aquilo que você tem mais medo é o que vai acontecer. Não permita que o medo possa te afundar. Eu não sei qual é o teu medo. Apresenta ao Senhor Jesus e confia nele e ele tudo fará. Aleluias, glória a Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você.
Não permita que o medo venha te afundar. Se você tem muito medo de ser traído, você vive ali com aquela neurose na cabeça. Ai, meu marido vai me trair, minha esposa vai me trair, meu filho vai me trair, não sei, meu amigo vai me trair. Vai acontecer, viu? Vai acontecer. Porque o medo te faz afundar. Para com isso. Confia em Deus. Entrega nas mãos do Senhor e confia nele. Aleluia, Jesus. Tira, Senhor, todo sentimento de medo dessa pessoa. O medo que ela não vai conseguir, Deus. Tira toda essa ansiedade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada pessoa, Senhor Jesus, que estão aqui, Deus, que o Senhor trouxe até aqui nesta live, Senhor. Apresento a vida delas. Meu Pai, não sei quais são os medos que elas têm. Eu não sei, Deus, quais são os ventos contrários que têm se levantado contra a vida delas. Mas eu sei de um Jesus, de um Deus que diz, não tem mais. Vem, o Senhor está te chamando. Ele diz, não tem mais. Em Deuteronômio ele diz, não se espanteis, mas tem de bom ânimo, porque eu não te desampararei. O Senhor diz, não te desampararás. Aleluias. E Ele diz, não te deixarei. Oh, Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa sentir o abraço do Senhor, a Tua presença, Deus. Afasta dela todo o medo, toda dúvida, ó Senhor, toda ansiedade, todo esse mal, Deus. Eu repreendo da vida dessa pessoa, Senhor. Eu repreendo esse mal, Deus. Esse mal não vai levar ela para o fundo do poço. Esse vento contrário não vai te destruir, não. Porque o Senhor te deu uma oportunidade hoje de apresentar a Ele, de confiar nele. Aleluias. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Aleluia, Senhor. Anda com o teu povo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um deles, Pai. E coloca isso, meu Pai, na mente deles. Que tudo aquilo que eles têm mais medo vai acontecer. Vai fazer ela afundar, vai fazer essa pessoa afundar. Mas Jesus está contigo, te dizendo, não tem mais, sou eu que estou contigo. Aleluia. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz, para a glória de Deus. Que palavra abençoada que o Senhor queria falar para mim e para você. Se você chegou no final, eu te indico, volta ali para o início, assiste desde o início e você serás muito abençoado. Em nome de Jesus. E a partir de hoje você vai orar a Deus e pedir a Ele, Pai, me liberta desse medo. Eu não vou afundar. Eu não vou afundar nesses ventos contrários. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.